e minhas irmãs, nesta semana consagrada para refletirmos na morte, paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 30. São Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 30. Diz o seguinte: no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade dele, com certo homem, e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se a ele à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mede comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saiu para o Monte das Oliveiras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a quinta-feira santa, a chamada, a última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo com os seus discípulos. É o momento de olharmos na vida do nosso Redentor, aquele que, na aliança da redenção, ou pacto da redenção, onde o Pai escolheu um povo, o Filho redimiu,
o Espírito Santo sela, cumpre aquilo que já estava determinado antes da fundação do mundo. Meus irmãos, hoje é chamado quinta-feira da Eucaristia ou Ceia do Senhor. A Ceia do Senhor, meus irmãos, é uma tradição muito antiga. Ela não começou somente com a Igreja Protestante. Ela nasceu na Igreja primitiva. Mas para dizer é que cada igreja, católicos, luteranos, reformados da linha calvinista e zumbrianos têm uma forma de interpretação desta ceia do Senhor. A tradição católica, ela crê na transubstanciação. O que significa? É que a Igreja Católica Romana ensina que durante a missa no culto, o pão e o vinho se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo, mantendo apenas as aparências ou acidentes de pão e vinho. Qual é? Aqui tem aquilo que se ensina a presença real, que é Cristo está presente de forma real e substancial na Eucaristia. Por isso que a missa é vista como uma renovação não sangrenta do sacrifício de Cristo na cruz. Por isso é que os nossos irmãos católicos, eles quando participam da Eucaristia, do pão, os membros só recebem o pão, não recebem o vinho, eles não podem mastigar, eles devem chupar. Já os luteranos, que creem na consubstanciação, rejeitam a transubstanciação, mas eles mantêm a crença na presença real de Cristo no pão e no vinho. O que é isso? Ele ensina que o corpo e o sangue de Cristo estão em, com e sobre os elementos. Cristo está presente de forma real, mas não há transformação substancial dos elementos. Para eles é que fisicamente, mesmo não vendo o Senhor, eles sentem a presença física de Jesus Cristo. Mas a nossa crença reformada é que Cristo fisicamente está lá na glória, assentado no trono, e Ele intercede por nós. Já a visão reformada, calvinista, ensina que Cristo está presente espiritualmente na ceia. Como Ele disse, estarei convosco até a consumação dos séculos. Essa é a nossa crença. Nós cremos que Cristo está presente, mesmo que o pão e o vinho é símbolo, mas nós sentimos a presença fiel, a presença espiritual de Jesus através do Espírito Santo, para alimentar a fé dos cristãos. Memorial de selo, por quê? Porque a ceia é um memorial do sacrifício de Cristo e é um selo da graça de Cristo, de Deus. E temos a comunhão, porque a ceia é um meio de comunhão com Cristo e com outros cristãos. Por isso é que se o
seu irmão, não pode ficar na ceia, está a perder tempo. E Paulo diz como? Se você não examina a tua vida, você antecipa a tua própria condenação. A visão zuliana que junta-se com a visão calvinista reformada é que eles creem somente no simbolismo. Ele via a ceia como um mero símbolo do corpo e sangue de Cristo, o memorial da sua morte. Chega, não há mais aqui presença espiritual. Mas nós cremos que, apesar de ser símbolo, nós sentimos a presença espiritual do nosso Redentor. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, os pães asmos são os pães sem fermentos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, provavelmente foi numa quarta-feira, onde queres que te façamos os preparativos para comer a Páscoa? Porque os judeus talvez estavam a preparar a Páscoa. Onde? O dia da preparação, meus irmãos, para a Páscoa, presumivelmente foi no dia 14 de Nissan, primeiro mês do calendário judaico. E Jesus celebrou a Páscoa naquela noite e foi crucificado na tarde seguinte, que foi sexta-feira. E o Evangelho de João parece apresentar Jesus como crucificado na véspera da Páscoa. E ele, Jesus, respondeu aos seus discípulos: ide à cidade, tende concerto o homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. O tempo yange ikasi otipe kangiri abatuabidira ao Páscoa. O meu tempo, a minha missão está no fim. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Veja, Jesus, ele assume a responsabilidade que ele é Deus. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Então, novamente, Jesus enfatiza aqui todos os terríveis acontecimentos em que em breve se realizam estavam totalmente sob o controle de Deus. Tudo. E eles fizeram como Jesus lhe ordenaram e prepararam a Páscoa. Jesus celebrou a última Páscoa com os seus discípulos na noite em que foi traído por um dos seus membros, seus discípulos, que é Judas Iscariotes. A Páscoa também era chamada Festa dos Pães Asmos. Esta festa era celebrada em memória a noite do Egito, quando Deus mandou seu juízo sobre Faraó. Realmente Israel está em guerra, mas estavam a celebrar já essa festa, matando todos os primogênitos do Egito, porque foram desobedientes, e libertando todos os primogênitos de Israel, porque eles obedeceram à voz de Deus. Cada um preparou um cordeiro em representação de Cristo. E esse cordeiro, que já não se repete no nosso tempo,
Já não há nenhum outro sacrifício. Em contrapartida, meus irmãos, esta noite da traição do Filho do Homem mostra que a noite de traição foi a que mais pesou para o Senhor e para a história da humanidade dos irmãos. Porque ele humanamente não sabia, mas como Deus ele sabia. Pesou. Naquela noite ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos. Nela foi entregue por todos nós. Na mesma noite o primogênito colocou-se no abismo que o pecado causou entre Deus e os homens. Deus colocou-os debaixo da expressão do sangue, mas deu o seu Filho unigênito como o Cordeiro da Páscoa. 20 diz que chegando à tarde, pôs-se a ele à mesa com os 12 discípulos. E quando comiam, declarou Jesus: em verdade eu vos digo que um dentre vós me trairá. Isso criou pânico. Não é possível. Nós estamos alegres. Ainda no teu ministério, João e Tiago, a mãe daquele falou: Senhor, quando tiver, coloca alguém à direita ou à esquerda. Quem é que vai trair o Senhor? Há traidor no meio de nós. Há traidor no nosso meio também, meus irmãos. Jesus assume um dos atributos que é a onisciência, que ele sabe o que vai acontecer, porque chegou o tempo. Já na eternidade ele sabia tudo o que devia acontecer na sua vida. E eles, muitíssimo conquistados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu o Senhor? É isso. Mesmo quem te faz mal, às vezes vai chegar contigo. Isso não é bom, isso não é bom. Afinal, já tem plano para te matar ou para te trair. É isso que acontece. Ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, o olhar lá me eu não mato lá. Cabulibá, eu a me punha. O cabulibá que estava andando de papula. Os traidores nunca estão distantes, filho. Não é de gol, não é de autocarro. Estão conosco. Estão conosco, meus irmãos. Esse ele trairá. O filho, veja agora ele está dizendo, citando os profetas: o filho do homem vai, como está escrito, a seu respeito. Mas ai daquele por intermédio de quem o filho do homem está sendo traído. Está escrito desde os profetas já disseram, lá na eternidade, isso já está determinado. Mas ai daquele, como diz Pedro, no sermão do Pentecostes, Atos dos Apóstolos, começando no capítulo 2, versículo 22. Vocês mataram o autor da vida, mas foi para se cumprissem os decretos de Deus. Às vezes é difícil entender isso. Como é que nós o matamos, mas Deus é quem decretou tudo? Eu também não sei. Isso para dizer que Deus é que faz a história acontecer. Ele não assiste. A morte, meus irmãos, expiatória de Jesus, não é um mero artifício de autoridade equivocada. O evento e as suas circunstâncias incluem a traição do seu amigo, que tinha sido nomeado por Deus desde antes que o mundo fosse formado. Mas ninguém sabia quem é. Ninguém sabia. Porque toda a gente sabe que o dia vai morrer, mas não sabe quando é que nós vamos morrer. Tudo está determinado.
25, que o traía, perguntou: acaso sou eu? Como é que vê a ousadia do camarada? Afinal, já tinha recebido o dinheiro, já recebeu um cumbu ali, que é? Será que sou mesmo eu? Amém, ele respondeu-lhe Jesus: tu o disseste. Tu o disseste. Poderia se levantar a seguinte pergunta: que culpa teve? Teve culpa porque traiu o Senhor. Traiu o Senhor. Como nós vivemos entre amigos e amigas, nos traímos. Isso não é comportamento de cristãos. Os cristãos não podem ser traidores. Traidor é um dos atributos do diabo, traidor. Não pode. Está a trair, ou está a trair o marido, ou está a trair a esposa, que fica aí, acha lá sua toa, afinal está cometendo o mesmo zero. Não pode ser assim, meus irmãos. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comer, isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. A antiga aliança, a Páscoa era uma celebração memorial da libertação de Israel do Egito, ao transformar a sua última refeição da Páscoa para instituir a ceia do Senhor. Jesus mostra o foco consistente sobre a redenção ao longo da revelação de Deus. A ceia do Senhor demonstra a continuidade essencial entre o antigo e a nova aliança, revelando que o verdadeiro significado da Páscoa está na libertação efetuada por nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição, que vamos celebrar no dia de domingo. Aleluia, aleluia, Cristo ressuscitou. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos. Ninguém, todos. Todos que estamos aqui vamos participar da ceia do Senhor, membros em plena comunhão. Ai daquele que diz é membro em plena comunhão, mas ainda não consegue entregar os seus pecados a Jesus, mesmo com o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Alguém não quer? Diz que não, meu pecado não pode ser vencido, senão vão sentar comigo. Não, ninguém senta comigo. Ninguém. O Senhor já sentou comigo há muito tempo, o Senhor está aqui a olhar. Porque Ele é omnisciente, Ele é omnipresente. Pio oreu para você consegue desmentir a nós, mas a Deus, Criador dos céus e da terra, você não consegue. Por isso é que a Bíblia diz: se você estão a se mentir, vocês estão a se mentir vocês mesmos, vocês mesmos, você está a perder tempo. Beber e todos. A palavra cálice aqui, meus irmãos, como aparece várias vezes nas Escrituras, pela primeira vez ocorre na história de José. De Davi cantou do cálice transbordante, o Salmo 23. E mais tarde do cálice da salvação, Salmo 116, versículo 13. Em Isaías lemos do cálice da ira, Isaías 51. O nosso texto fala do cálice do sofrimento de Jesus Cristo. Esse aqui é o nosso texto. Mas no cenário, o Senhor deu aos discípulos o cálice da bênção. Jesus mesmo tomou em nosso lugar o cálice que o Pai lhe deu. O salmista disse: quem conhece o poder da tua ira? Ninguém.
Ninguém vê Davi, nem os profetas, nem Moisés. É Cristo que conhece o cálice da ira, sofrimento e morte. E ele disse: se fosse possível, esse cálice deveria passar. Mas não é como eu quero, de acordo com o teu querer. Seja feita a tua vontade. A ira de Deus sobre os nossos pecados. Qual é o conteúdo do cálice que Jesus tomou? Qual é o conteúdo? É a ira de Deus sobre as nossas enfermidades, a incredulidade das pessoas, os pecados das suas ovelhas no mundo inteiro. Só das ovelhas, não dos cabritos. Como diz João, o filho veio morrer pelas ovelhas, não pelos cabritos. Eu não conheço os cabritos, eu só conheço ovelha. 23, 28. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aqui agora é o sangue da nova aliança. Significa que esse sangue que derramou há 2000 anos atrás já não vai se repetir em nenhum outro lugar. Por isso é que nós não temos altar. É uma questão de hábito. Nós só temos a mesa da comunhão. E temos o culto, onde há altar e há sacrifício, meus irmãos. Então já não há mais sacrifício. Hebreus capítulo 10. Não se pode repetir sacrifício. Agora quem quer fazer sacrifício, vai naquele chimbandeiros, vão matar galinha, cabrito, mas aquilo é uma tolice. Não, mas aquilo não vai te ajudar, não vai te salvar. O sangue que salva é de Cristo, porque é um sangue imaculado, não tem nódoa. Então, aqui está a dizer, agora é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Não está a dizer derramado em favor de todos, não, de muitos. Na Ásia, na Europa, na América, em África, onde tem os seus filhos, para a remissão dos pecados. Você que vive no pecado, não quer se arrepender, lembre-se que os teus pecados Cristo já pagou. O que falta é só você voltar. Só você voltar. E esse é o cumprimento por parte de Jesus do sangue representativo da aliança descrita em Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Provavelmente os judeus já entendiam o vinho da Páscoa como representando o sangue da aliança, mas a morte de Cristo, simbolizada pelo seu sangue, verdadeiramente estabelece o relacionamento de Deus com o seu povo, pelo qual Ele perdoa os pecados deles. Como diz o texto de São Lucas 22, 17 a 20. E aqui temos o relato, o fato é que Jesus chamou o cálice do seu sangue de nova aliança, cumprindo assim a promessa do Antigo Testamento de Jeremias, capítulo 31, versículo 31 a 34. Eis aí vem, dia diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. A nova aliança, meus irmãos, é a consumação da aliança de Deus com o povo escolhido. Por isso é que quando nós pregamos salvo para sempre, não significa que nós não vamos cair em pecado. É que os eleitos podem cair em escândalo. Mas, quando eles ouvirem a voz de Deus, eles vão voltar. Porque o sangue de Cristo não derramou em vão.
ela não é gratificada por uma morte simbólica, não, mas pela morte real de Jesus, que suportou a maldição por nós. Foi o sangue de Cristo que selou toda a nossa culpa na cruz. Quando você não consegue perdoar o teu irmão, olha na cruz. O que o Senhor fez por ti? Se você não consegue perdoar, você não é crente. Mesmo que eu seja pregador, às vezes eu estou a falar coisas que eu não pratico. Isso é uma pior maldição que pode acontecer na vida de um pregador. Olha na cruz. Por isso é que nós temos grande significado do sangue de Cristo que vemos no facto de ser citado quase mais de 400 vezes nas Escrituras Sagradas. Aquele que compreende pela fé o grande valor do precioso sangue de Cristo, meus irmãos, é salvo e perfeito perante o Trino Deus e tem a vida eterna. O sangue de Cristo, meus irmãos, é o preço da nossa redenção. O sangue de Cristo é a base do perdão. Porque sem derramamento de sangue não há perdão, meus irmãos. Não há perdão sem derramamento de sangue. O sangue de Cristo é a base da nossa justificação. Como diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. O sangue é a base. A fé é o meio para alcançá-la e a ressurreição é a prova. É a prova. O sangue de Cristo é o alicerce da nossa paz. Jesus fez a paz pelo seu sangue. O sangue de Cristo é a base da nossa purificação. O sangue purifica de todo pecado. 29 diz que digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira. Já Jesus fez a primeira e a última ceia. Disse que vocês já não vão beber até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Então nós só teremos a outra ceia com Jesus quando ele voltar. Quando alguém pergunta, nós não, pastor, no céu vamos comer. Vamos comer. Vamos comer. Porque a tua texto o Senhor vai realizar a outra ceia. Não, no novo céus e na nova terra. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A ceia, meus irmãos, o pão e o vinho são símbolos regulares do seu significado e apontam para o fundamento da nossa fé, meus irmãos. Por isso que se o irmão não está preparado, não pode ficar mesmo na ceia. Não diga que não, eu vou ficar mesmo, ainda vou levar o diácono e a diaconisa que vai dizer que você não toma, vai ser comigo. Não, ninguém vai te falar nada, porque você é malandro. Ou você é malandro, quem não vai te dizer? Ninguém. Cada melhor não é nenhum, eu não é assim. Fica mesmo com a tua mania na ceia. A condenação é tua. Mas lembre-se, esse sangue não dá brincadeira, meus irmãos. É de quem deixou a glória, se humilhou, ainda acima de tudo nos ensinou o perdão. A ceia do Senhor é um rememorar a morte do Senhor, é uma ceia memorial, uma festa, é uma celebração de gratidão, é um encontro da comunhão amorosa. E ele diz, Paulo, até que ele venha. Paulo diz assim, anunciar, até que ele venha. Até que ele venha, devemos esperar no Senhor, anunciar a sua
seu irmão. Como Jesus disse, ama o teu irmão como a ti mesmo. Que o Senhor nos abençoe. Amém.